Buenos dias. Oi, gente. Bom dia, com professor. vocês? Beleza? Fala, André. Bom dia, professor. E aí, tudo bom? Bem, e você? Tudo bem, Aline, Letícia, Larissa, Rúbia. E aí, gente? Bom dia, bom dia. Fala, David. Tudo bom, meu brother? Só alegria? Bom dia, professor. Caiane, bom dia para todo mundo. Meu amigo Alfredo, bom dia. Nossa, vocês estão passando uma energia hoje, hein? Nossa Senhora. Gente do céu. Bom dia, professor. Credão da massa. Tamo junto. Bom dia. Bom dia, Renata, também. Bom dia, gente. Temos 15 até agora. Desculpa aí um pouquinho o atraso, tá, gente? Beleza. Temos 18. Só alegria. Vocês estão de pijama também por baixo do moletom? Não, eu já tirei o pijama, coloquei uma roupa mais quente, mas em contrapartida eu tô de Não deu cobertor. jeito, cara. Hoje eu só disfarcei aqui, eu tô com pijaminha por baixo. Hoje Pijama, foi cobertor e aquecedor. Nossa. Eu olhei de manhã, quando eu acordei umas 7 horas para finalizar os slides, né? Tava 10 graus, cara. Agora já tá, deixa eu ver, 15. Ele deu uma melhorada, mas nossa senhora, cara. É muito difícil levantar nesse frio. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou tipo um urso. Bom dia para quem entrou agora, então, gente. Vamos lá, vamos começando, então? Porque eu já atrasei um pouquinho, né? Para começar. Então, senão eu acabo esticando demais. Então, oficialmente, bom dia, bom dia. Seguinte, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, como sempre, né? E aí, a gente comenta o comecinho da aula aqui. Vou precisar mostrar para vocês no slide. Bom dia para quem está entrando agora. Vamos lá. Tem gente no chat aqui comigo. Bom dia, Samuel. Vamos lá, queridos. Seguinte, ó. Temos aqui mais uma aulinha para hoje. Seguindo aí a ordem da apostila, estamos inaugurando o caderno 3, hein, gente? Então, já estamos no caderno 3. A gente está com o cronograma aí bem colocado certinho, onde ele deve estar mesmo, tá? Geralmente, eu sou um cara que não atrasa mesmo o cronograma, tá? Então, acompanhem aí. Eu gosto de seguir bem à risca, tá? Só que hoje, gente, é o seguinte... Eu tinha pedido, né, como sou eu agora que estou comandando a apostila de Química 1, eu tinha pedido para fazer uma alteraçãozinha, bem de leve, que seria para trocar a ordem das aulas do caderno 3. Dá uma olhadinha aí no caderno 3 de vocês, ó, eu até deixei ele aqui aberto, para vocês repararem uma coisinha. Olha só. Estão vendo o caderno aí, ó? Você tem a primeira aula, que é a aula 25, que é entalpia de formação e entalpia de combustão, certo? Como eu tenho 2 tempos, eu tenho que fazer 2 aulas, então eu não posso fazer só a aula 25, tudo bem? E aí, a próxima aula, 26 e a 27, ó, é cálculo de lei de Hess.
Então, se eu fizesse, por exemplo, aula 25 e 26 hoje, eu ia ter que parar a lei de Hess no meio. Então, não faz muito sentido, né? Então, o que eu fiz? Vai ficar um pouco esquisito a ordem, mas é isso mesmo, tá? Ó, hoje são as aulas 25 e 28. Beleza? Tudo bem essa inversão que eu fiz aí? Ó? Por quê? Porque a aula 25, ela explica sobre o que é entalpia de formação. E a aula 28 faz o cálculo do ΔH por entalpia de formação. Então, tipo assim, uma devia ser seguida da outra, né? Então, na verdade, eu tinha pedido para trocar no caderno, mas acho que não deu tempo, enfim. Então, hoje, a ordem é um pouco esquisita mesmo, mas é aula 25 e 28, tá? E aí, na semana que vem, a gente volta para essa aula 26 e 27 aqui, e a gente faz o dia inteiro só lei de Hess. Tudo bem, gente? Ficou muito confuso para vocês a ordem? Ô, professor, Então, hoje... Oi, diga. eu acho que semana que vem a gente não tem aula. Semana que vem não tem aula? Tem que ver no Acho que é calendário. aquele nosso recesso. Tá bom. Se é recesso de vocês, eu fico feliz. Mas beleza, na próxima aula a gente retoma, tá? Então é isso, tá, gente? Ó, aula 25 e 28 hoje, tá? Deixa eu ver aqui, tem gente no chat falando comigo. Ufa. É isso aí. Então, eu troquei essa ordem mesmo, tá, Felipe? A ordem tava meio esquisita, né? Letícia enviada do senhor. Ai, ai. Gente, então vamos lá, tá? Então vou começar com essa aula explicando o que é entalpia de formação e entalpia de combustão, e aí depois eu vou para o cálculo por entalpia de formação, que aí é na aula 28 da apostila de vocês, mas a gente vai fazer hoje, tá bom? Beleza, queridos. Então vamos lá, ó. Vamos começar. Primeira coisa, já que a gente está falando de termoquímica, né? Tem dois tipos de reação que tem que ficar muito claro para vocês. Vocês têm que bater o olho e já saber reconhecer e classificar, tá? Que são o quê? Endotérmicas e exotérmicas. Então, estou lembrando da aula passada aqui, tá? Então, para quem não pegou a aula passada, esse daqui é a coisa mais importante que tem, né? A gente precisa saber reconhecer de pronto essas reações, tá? Então, as endotérmicas, eu lembrei para vocês, ó, que endo quer dizer para dentro, né? Lembra do endocrinologista? A endoscopia, vocês que vão ser médicos aí, né? O que é uma endoscopia? Você enfia um cano lá não quero nem falar onde, né? Com uma câmera e tal, né? E aí, essas reações, então, as endotérmicas, endo quer dizer para dentro. Então, quer dizer que você está pegando o calor para dentro. Então, absorve calor, tá? Exemplo que eu coloquei para vocês foi a fotossíntese, né? E aí, como que você reconhecia aí na equação termoquímica? Deixa eu olhar aqui o chat rapidinho. Às vezes o chat não aparece para mim, gente, pelo amor de Deus. Só tá rindo na minha cara aqui, né? Mas beleza, tá tranquilo. Então, ó, fotossíntese. Fotossíntese é uma reação que é muito clara para a gente, que ela absorve energia, né? Absorve calor. Por quê? Porque ela precisa do sol para acontecer, certo? Então, como que eu reconheço a reação endotérmica? Eu tenho aí o seu ΔH positivo. Tem alguém com o microfone aberto aí? Eu acho que é a Rúbia. Ó, então, Era Rúbia, o meu. tem Não dúvida queria aí? desligar. Desculpa. Imagina, sem problema. Bom, então o ΔH positivo, reação endotérmica sempre, tá? Como que você reconhece no gráfico uma reação endotérmica? Eu saio de um patamar ali de entalpia pequena e vou para o grande, né? Ó, então, o que é essa diferença aqui? Ó? Estou subindo a energia, estou recebendo energia, tá bom? Deixa eu ver o chat de novo aqui. Engraçado que o chat não está aparecendo para mim na frente aqui. Realmente desisto da aula online, né? Cada dia um novo mico com o microfone ligado. Faz parte, Luísa. Bom, gente, vamos lá. Então, esse daqui é o cara endotérmico, certo? Então, eu tenho aí o dos produtos, né? A entalpia dos produtos é maior, então eu subo aqui a energia e o seu ΔH vai ser maior do que zero. Tudo bem?
Legal. E a exotérmica é o inverso, né, gente? Ó, exo quer dizer para fora. Lembra que eu falei para vocês? Ó, exonerado, exilado, expulso, ex. Ex que é bom é ex que vai para fora, que vai embora, né? Então, ó, o que acontece? Libera calor essa daqui, tá? E aí, um exemplo que eu tenho é a combustão. Combustão sempre vai ser exotérmica, tá, gente? Ó, olhando então, o seu sinal vai ficar negativo, beleza? Então, olhando no gráfico, batendo o olho para você saber reconhecer, tem que ser uma energia que desce depois da reação, né? Ó. Então, ó, depois da reação, eu tenho uma energia menor nos produtos que eu tenho nos reagentes. Então, isso daí é exotérmico, tá bom? Legal. Então, sempre ΔH negativo. Tranquilo, gente? Cuidado com o sinal, tá? Sinal aí eu destaquei em amarelo porque é a coisa que você vai precisar mais prestar atenção. E aí, meu amigo David levantou a mão. Fala aí, meu velho. Professor, na tarefa que você tinha passado, eu até discuti com o Márcio. Tinha um exercício que tava colocando esse negócio de energia, só que não tinha um ΔH. Tava tipo, por exemplo, ali no C6, H12, que é a glicose. Ah, tá. É uma Tava outra mais. nomenclatura que ela é muito pouco usada, tá? Eu cheguei a Uhum. comentar em aula, se eu não me engano, que é basicamente isso aqui, né? Ó, deixa eu só copiar aqui, ó. Eu até discuti com o Márcio, só que Colocar. tipo, eu queria Ah. saber se é muito comum, sabe? E se tem outra Cara, explicação. ultimamente não tem sido, ó. Então, basicamente aqui, ó, David, o que você está falando, deixa eu até fazer um parênteses aqui, já que você comentou. Ó, ao invés de eu representar essa reação assim, ó, desse jeito, eu não coloco o ΔH, certo? E aqui esse sinal fica positivo. É isso que você está falando, né? Isso, eu ainda não compreendi muito bem Isso. como Isso funciona. aqui representa o quê, ó? Tá vendo que isso daqui, ó, isso aqui, que eu grifei aqui para você, a energia, ela está do lado dos produtos. Tá vendo? Sim, aham. Então, o que quer dizer? Isso quer dizer uma nomenclatura que você tem como produto energia. Então, isso quer dizer que é uma reação que está liberando calor junto com os produtos, entendeu? Ah, tá, acho que agora entendi. É que o Márcio estava me explicando, tipo, é o inverso, tal, aí, mas mesmo assim eu não estava Isso. entendendo muito bem. Uhum. Então, é por isso que tá aqui desse lado direito, ó. Isso aqui quer dizer exotérmico. Por quê? Porque essa energia está sendo liberada, ela está junto com os produtos, tá vendo? Se eu fosse fazer a da fotossíntese, vou pegar ela lá em cima, ó. Se eu fosse pegar a da fotossíntese, eu escreveria assim, ó. Ó. Então, aqui está da fotossíntese, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra. Ao invés de colocar, como ela é endotérmica, ao invés de colocar esse mais 670 calorias aqui nos produtos, eu coloco ele aqui, ó, nos reagentes. Ela é. O que quer dizer essa simbologia? Essa simbologia aqui está dizendo que a energia tem que entrar junto com os reagentes, então é endotérmica. Sacou? Tudo bem essa diferença? Então, Sim, isso agora quer dizer foi. endo. Tá? Opa. Isso quer dizer endo. E isso aqui quer dizer exo. Sabe qual que é a minha dica, o meu comentário para quando aparecer assim? Reescreve, coloca como ΔH, tá? Então, tipo, isso aqui. Pega isso aqui e coloca da forma que eu coloquei. Ao invés de colocar esse mais 890, escreve ΔH menos 890. Por quê? Porque senão vocês vão fazer uma lambança do inferno. Esse que é o rolê, entendeu? Por isso que não aparece mais também, tá? Realmente, cara, os últimos vestibulares, as últimas questões que eu consegui ver e tal, a equação termoquímica nunca aparece assim. É uma nomenclatura que, para mim, ela é antiga. Essa é a minha conclusão, tá? Beleza, valeu, professor. De nada, meu velho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A aula 25 fala de entalpia de formação e entalpia de combustão.
Então, vamos lá. Ó. Entalpia, reação. Se eu tenho uma reação que é de formação, entalpia de formação. Juro por Deus. Juro. E se a reação não for uma reação de combustão, entalpia de combustão. Juro. Juro, juradinho, cara. Olha isso. Vamos então dormir todo mundo? Vamos ficar de boa? Porque assim, para mim é só isso, né? Agora calma, tá? Tô zoando, é lógico. Então assim, fica muito intuitivo pra gente pensar que o próprio nome descreve o que é o negócio, certo? O que é uma entalpia de formação, o que é uma entalpia de combustão. Mas tem algumas coisas que a gente precisa deixar claro de conceito, porque quando a gente vai falar de energia, tem algumas coisas que são um pouco abstratas no rolê. Então, a gente precisa lembrar de algumas coisas, precisa fazer algumas definições, tá bom? A primeira delas é sobre o que é um estado padrão. Gente, pensa comigo, tá? Eu posso falar, tipo assim, a entalpia dessa substância é tal. Bem complicado eu falar isso, né? Porque entalpia é energia, não é? E se eu tiver uma temperatura diferente, eu tenho mais agitação das moléculas, não tenho? Então a energia vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu falar assim para você, ó, a entalpia da água a 25 graus e a entalpia da água a 80 graus Celsius, é a mesma? Não. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fixar? A gente precisa fixar uma condição de temperatura e pressão padrão. Ó. Então, vem cá. Quando eu vou medir energia, eu preciso de padrão. Padrão, certo? Porque se eu mudar a pressão ou se eu mudar a temperatura, essa energia, essa entalpia vai ser outra, certo? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Vou até desenhar para você, ó. Eu tenho a mesma temperatura, a mesma massa de uma certa substância. Se ela está numa condição de temperatura e pressão diferente, ela tem um grau de agitação ali, uma energia cinética diferente, energia térmica. Portanto, a entalpia é diferente. Certo? Então, coloquei aqui, ó. Se eu tiver uma mesma massa de determinada substância. Então, eu preciso fixar um padrão, né? Para facilitar a nossa vida, esse padrão, ele vai ser sempre 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Tudo bem? Então, ó, o padrão da substância vai ser ela no estado físico mais comum a 25 graus de 1 atm. Então, por exemplo, a água, qual é o estado físico dela nessa condição? 25 graus de 1 atm, líquido. Então, a entalpia padrão para a água é ela no estado líquido a 25 graus de 1 atm. Tudo bem? Vou pegar uma substância sólida, por exemplo, sei lá, o sal de cozinha. Sal de cozinha, NaCl, né, cloreto de sódio, a 25 graus de 1 atm, ele é sólido, certo? Então, o padrão para ele é ele sólido a 25 graus de 1 atm. Tudo bem, gente? Então, ó, o padrão é só para a gente fixar mesmo que toda vez que a gente for fazer cálculo, a gente vai colocar esse zerozinho aí, ó. Tudo bem? Então, a entalpia padrão é nessas condições, 25 graus Celsius e 1 atm. Então, quando tiver esse zerozinho em cima, né, do H, a gente fala entalpia padrão, né, é H0. H elevado a zero, assim, né? Quando tiver escrito isso, não se assuste, não vai mudar nada no cálculo, né? É a entalpia padrão, tá? Agora, se não tiver no padrão, não tem problema. Todas as lógicas aqui que a gente vai fazer de cálculo servem para quando ele não tiver no padrão também, tudo bem? Beleza, então é só para a gente definir, tá? Deixar claro que para padrão essas condições de pressão e temperatura. Bom, segunda coisa que a gente precisa definir. Quando que essa entalpia é zero? Gente, vamos devagar um pouquinho aqui, ó. É o seguinte, você pode chegar e falar assim, a energia desse cara é zero? Tipo assim, isso é muito, muito, muito estranho, certo? Não sei se vocês já tiveram energia mecânica lá com pipoca. Já tiveram energia mecânica? Sim ou não, gente? Iniciamos. Iniciaram, né? Uhum. Por exemplo, quando você está falando de energia potencial, você fala, esse cara tem uma energia potencial em relação a um referencial, não é? Pensa assim, tipo,
eu tenho uma energia potencial que é de uma altura de 10 metros. Só que você tem que se perguntar, 10 metros em relação ao quê? Sacou? A sua altura, por exemplo, uma altura qualquer, a medida de altura. Eu posso falar assim, eu tenho 2 metros de altura. 2 metros de altura em relação ao quê? Ao meu pé, certo? A gente está numa altitude de 1.800 metros. Em relação ao quê? Ao nível do mar. Eu não posso falar uma altura sem dizer em relação ao quê. Tudo bem? Então, o que vai ser a entalpia zero? Entalpia zero vai ser o meu ponto de referência, vai ser o referencial. Tudo bem? Agora, pensa comigo, falar energia zero. É muito difícil você medir energia, não é? Então, o que os caras fizeram? Ó, a gente vai comparar valores com um valor de energia que a gente considerou zero por convenção. Tudo bem? Veja, que eu falar assim, isso aqui tem zero de energia, isso não existe, certo? Energia é sempre comparado a uma coisa a outra, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um ponto de referência, que vai ser o meu zero na escala, beleza? Na escala de energia. Então, o que vai ser esse zero na escala? Esse zero na escala vai ser o seguinte, ó. Primeiro, eu tenho que estar no padrão, que é 25 graus de uma ATM. Segundo, eu tenho que ter uma substância simples na forma alotrópica mais estável. Para quieto aí agora. Presta atenção em mim. Tem duas coisas que eu preciso lembrar o que é com você. Primeiro é substância simples e segundo é forma alotrópica. Então eu coloquei aqui no cantinho para você, ó. O que é uma substância simples? É aquela que só é formada por um elemento. Um elemento não é um átomo, hein? É um elemento. Por exemplo, oxigênio. Oxigênio é um elemento. A substância é O2. O2 é uma substância simples. Tudo bem? O fósforo, P. P4 é uma substância simples. Beleza? Por quê? Porque eu tenho somente um elemento fazendo parte daquela substância. Certo? E alótropo, lembra que a gente tinha os alótropos do carbono, os alótropos do oxigênio? Isso aí foi feito lá na aula 5, cara. Ó, a gente está na 25 agora. Então, foi feito lá na aula 5. Eu sei que você tem que lembrar. Então, quando eu tenho substâncias simples, diferentes para o mesmo elemento. Então, por exemplo, eu tinha o oxigênio que é o gás oxigênio, O2, e eu tinha o gás ozônio, que é O3, certo? Essas são as formas alotrópicas do oxigênio, né? E por aí vai. Então, veja comigo, gente, que eu tenho que dizer que a energia desses caras é diferente. Então, veja só, peguei o exemplo do oxigênio. Quem seriam dois alótropos do oxigênio? Ó, esses dois caras aqui, certo? Então, são duas substâncias que são formadas por oxigênio, mas são substâncias diferentes. Concorda comigo? Legal. Se pergunta na sua cabeça. Se são substâncias diferentes, na mesma pressão e temperatura, né, que é a entalpia padrão, né? A energia desses caras aí pode ser igual? A entalpia desses dois aí pode ser igual? Não. São coisas diferentes, certo? Então, eu só posso dizer que a entalpia é zero, eu tenho que fixar isso para um deles. Tudo bem? Ou para o O2, que é o gás oxigênio, ou para o O3, que é o ozônio. Agora é a pergunta, valendo 1 milhão de joinhas. Qual desses, se fosse você que fosse decidir, você diria que é a entalpia zero? É o mais estável. Quem é o gás mais estável? É o oxigênio ou o ozônio? Oxigênio. Muito bom, André. Então, o oxigênio, o O2, vai ser o cara que vai ter a entalpia padrão zero. O outro, não. É outra entalpia. Qual que é o valor? Sei lá, mas não é zero. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Então, isso está claro para vocês? Substância simples, forma alotrópica mais estável. No caso, para o oxigênio aqui,
o O2 é mais estável que o O3, então a entalpia padrão do O2 é 0 e a do O3 não. Fala, David. Professor, desculpa, eu não entendi não. Não entendeu? Vou voltar. Então, beleza. Ó. Eu preciso de uma referência para medir energia. Tudo bem? É igual a referência lá que eu falei. Altura em relação a quê? Né? Beleza. Quem que vai ser esse zero, essa referência? Vai ser o seguinte, ó. Vai ser uma substância simples na forma alotrópica mais estável. Então, vamos voltar e lembrar o que é a substância simples. É o cara que é composto só por um tipo de átomo, certo? E a forma alotrópica, se eu tivesse substância simples, eu tinha substâncias diferentes para o mesmo átomo. Então, eu coloquei aqui o exemplo do oxigênio. Ó, essas são as formas alotrópicas do oxigênio. Ó, veja que os dois são substâncias simples, porque são compostas só de átomos de oxigênio, que é um elemento só, certo? Mas elas são substâncias diferentes. Então, eles são alótropos. Beleza? Até aí, David? Beleza. Beleza. Agora, pensa comigo. Se os dois são caras diferentes, eles podem ter a mesma entalpia? Sim ou não, David? Olha, professor, eu sei porque você tinha dito que não, mas eu não entendi o porquê. Pensa, cara, porque são coisas diferentes. Uma coisa não é igual à outra. Então, a energia que está ali nos átomos, num mol de O2, digamos assim, é uma energia diferente do que está num mol de O3. Para começar, em O3 tem mais átomos, não é? Então, a energia vai ser diferente. Tudo bem? Se você pegar esse conceito de ser energias diferentes, eu já estou satisfeito. Tranquilo? Beleza. Beleza. Bom, então quem que eu vou fixar como zero? Eu não posso colocar zero para os dois, porque são energias diferentes, certo? Então, eu vou colocar zero para o mais estável deles. No caso, é o O2. Então, professor, é esse estável também que eu não entendi. Como assim? Esse estado padrão que você está falando? Não, tipo, quem é o mais estável, sabe? Quem é o mais estável? No caso aqui, eu coloquei esse exemplo do O2 e do O3, porque o O3, o ozônio, pensa na camada de ozônio. Ele é menos estável do que o oxigênio, né? É uma substância que ela vai se decompondo, né? O ozônio ele tem um ciclo de se transformar em oxigênio e depois se transformar em ozônio de novo. E outra coisa que também é uma evidência de que o oxigênio, O2, é mais estável. A quantidade dele na natureza é maior. Então, tem mais gás oxigênio O2 ou mais ozônio na atmosfera? O2. O2. Por quê? Entendi. Porque ele é mais estável. Uhum. Tranquilo? Tá, agora entendi. Valeu, Beleza? professor. Uhum. De nada, velho. Vou baixar sua mãozinha, tá? Bom, então vamos lá, ó. Olhando então para as suas substâncias alotrópicas, vou só deixar claro aqui para vocês quais que têm entalpia zero. Então, ó, os que você precisa saber mesmo, tá? Oxigênio, carbono, enxofre e fósforo. Os mais estáveis eu coloquei na primeira coluna. Esses mais estáveis são os que eu falei que tem energia zero. Tudo bem? Então, no caso do oxigênio, é o O2. No caso do carbono, é o carbono em forma grafite. No caso do enxofre, é o enxofre rômbico, né? No caso do fósforo, é o fósforo vermelho. Beleza? Esses caras são os estáveis, então a entalpia deles a gente convenciona como zero. Agora, os alótropos, que não são os mais estáveis, não podem ter essa energia zero, certo? Então, eu coloquei aí a lista dos outros alótropos aí, tá? Deixa eu ver que tem gente no chat aqui. Isso tem que memorizar. Ai, Beatriz, essas perguntas, viu? Cara, se eu fosse você, eu memorizava, Bia, pelo menos o carbono e o oxigênio. Tá? Do fósforo, eu acho que também fica um pouco óbvio, né? Porque o fósforo branco é aquele que pega fogo com muita facilidade, né? Só entrar em contato com o ar. Então, do fósforo, acho que dá para você deduzir que o vermelho é mais estável.
Agora, do carbono e do oxigênio é legal você memorizar sim, tá? Sendo bem sincero. Tanto que eu tive muita dificuldade com isso, eu mesmo, né? Tive muita dificuldade com isso, porque eu sempre achei que o carbono diamante era o mais estável. Porque, sei lá, eu olhava e falava assim, cara, sei lá, o diamante é mais estável do que o grafite, né? Porque, sei lá, ele é mais duro. Mas não, cara, ó, o grafite é mais estável, tá bom? Beleza? Tem gente no chat aqui, eu não consigo ver. Tá abrindo aqui. Aí foi. Tá bom, obrigado. De nada, Beatriz. Bom, e aí é o seguinte, ó. Tem mais um detalhezinho aqui, ó. Que são os estados físicos mais estáveis, né? Então, naquele padrão, a gente precisa estar naquele estado físico que é mais comum a 25 graus de um ATM. Então, ó, no caso, quem são os sólidos? Então, por exemplo, o ferro, a prata, chumbo, o cálcio, o iodo, né? Tem vários outros exemplos, né? Líquidos, bromo, o Hg é mercúrio, né? Gasosos, o cloro, o hidrogênio, o nitrogênio, beleza? Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. O chat tá meio ruinzinho de eu ficar abrindo. Então, quando vocês forem falar, pode levantar a mão, tá? Acho que é melhor. Porque eu tenho que sair do slide para ir lá no chat, ele não tá abrindo aqui na frente, tá um saco, tá? Eu não sei por quê. Aí, qualquer coisa, vocês levantam a mão e pode falar, tá? Bom, então vamos lá. Agora vamos definir uma relação de formação. Gente, é aquela coisa que eu falei mais fácil possível. A reação de formação, ela tem a entalpia de formação. Agora vamos lá, ó. Qual que é a definição de uma reação de formação? Eu vou formar um mol dessa substância, certo? Partindo da substância simples que tem entalpia zero, que a gente acabou de definir que é entalpia padrão, certo? Legal, então seria mais ou menos isso aqui, ó. Formação do etanol. Para formar esse etanol, que vai ser o produto da reação, eu tenho que colocar o quê? Substâncias simples que tem entalpia zero, beleza? Então, quem seriam essas substâncias simples com entalpia zero que formariam o etanol? Bom, o etanol ele é composto de 3 elementos. Você tem aí carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então, são esses 3 que você precisa considerar. Ó. Então, tá aí a sua equação de formação do etanol. Da onde você parte? Você parte das 3 substâncias simples, que são carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? No caso, você tem que usar o carbono qual? O alótropo mais estável, portanto, é o grafite. Tudo bem? Então, só comentando aqui, gente, esse é o exercício 1 de vocês da aula, né? O que vocês vão fazer nesse exercício 1, que eu nem vou fazer porque é bom que vocês treinem. Por exemplo, uma substância que é composta de 3 elementos. Você vai pegar esses 3 elementos na forma mais estável, que teria entalpia zero, formando essa nova substância, que é a substância que você quer saber a formação. E aí você vai balancear. Só isso. Tranquilo? Beleza? Comentário. Se eu tiver a formação do oxigênio, por exemplo, ó, do gás oxigênio, quanto que vai ser a entalpia disso? Zero, né? Por quê? Porque eu estou transformando uma coisa na mesma coisa, certo? Então é zero, a variação de energia é zero. Eu estou saindo de O2 gasoso para entrar em O2 gasoso? Tipo, não fiz nada. Se eu não fiz nada, não tem troca de energia. Então a entalpia é zero. Tudo bem? Então, as entalpias que são padrão, elas na conta de entalpia de formação vão entrar como zero também. Tudo bem? Então, deixei isso aqui, ó, na nuvenzinha para ficar mais claro, tá? Então, se é o alótropo mais estável no estado padrão, né, que a gente já definiu como zero, a entalpia dele é zero e a entalpia de formação dele também é zero. Tudo bem? Ou seja, é tudo zero nessa porra. Pode zerar. Viu o O2 lá gasoso, zera. Viu carbono grafite sólido, zera. Beleza? Viu fósforo vermelho, zera.
Tranquilo. Viu ferro no estado sólido, zera. Tudo que é substância simples, você vai zerar. Legal? Na prática é isso. Bom, o que é a reação de combustão? Aí é um pouco diferente. Né? Combustão, gente, você vai reagir com oxigênio numa reação exotérmica. Ó. Então, você vai fazer a combustão completa, quer dizer o quê? Você vai reagir com oxigênio e vai reagir completamente no estado padrão, tá? Então, aqui, ó, a gente vai lembrar que geralmente vão aparecer, gente, nas provas, compostos orgânicos. Então, por exemplo, a combustão da gasolina, a combustão do etanol, a combustão do carvão, a combustão do etano, a combustão do butano, beleza? Então, são todos aí substâncias orgânicas que vão aparecer. E nesse caso de substâncias orgânicas, o produto da combustão completa vai ser gás carbônico e água. Tudo bem? Então, CO2 e água, tá? Exemplo, combustão do eteno que está na apostila aí de vocês, ó. Então, veja, eu peguei o eteno, que é o C2H4, reagi com gás do oxigênio, e quem são os produtos? CO2 e água. Beleza? CO2 e água vai fazer o quê? Você vai fazer o balanceamento depois. Tranquilo, gente? Então, isso daí é a sua combustão, tá? Deixa eu ver que oração aqui, para não me esticar muito. Beleza? Então, essa é a nossa reação de combustão. Atenção. Isso serve até como uma medida para ver se você não fez merda nas contas, tá? Reação de combustão sempre exotérmica. Sempre o ΔH negativo. Tá vendo ali que deu menos 1411 kJ por mol? Então, gente, sempre exotérmica, tá? Combustão, por definição, é sempre exotérmica. Beleza? Lembrando, tá, gente? Ali tá quilojoules por mol, né? Isso é por mol de eteno, tá? Então, a referência ali por mol que a gente está usando é do eteno, que é o seu combustível, né? O C2H4, tá? Lembrando que se você tiver mais de 1 mol, se tiver uma quantidade que não é 1 mol, o que você vai fazer? Vai fazer uma regra de 3 para ver qual que é a energia. Se eu tiver 2 mols, por exemplo, essa energia dobra, né? Se eu tiver 3 mols, essa energia triplica. Se eu tiver 15 mols, essa energia é multiplicada por 15. Tudo bem? A gente fez um exercício sobre isso na aula passada. Se você tiver dificuldade com esse raciocínio, volta lá, é tipo o último slide. Tá bom? Beleza, então isso é uma reação de combustão, tá? Comentário, esse é o exercício 2 do caderno de vocês. Dá uma olhadinha aí na apostila que você vai ver, né? O exercício 2, ele é de propósito um exercício para você treinar essa porra. Por quê? Porque reação de combustão é aquela reação que você tem que saber montar com o pé nas costas. Beleza? Porque ela cai demais. Muito, muito, muito mesmo, né? Então, pega o seu combustível, seja etanol, seja gasolina, seja a porra toda, reage com oxigênio e dá CO2 e água. Tá bom? Essa reação você precisa saber fazer e balancear muito, muito naturalmente, tá bom? Beleza. Gente, dúvidas até agora? Deixa eu ver se não tem ninguém no chat. Acho que não, tá de boa. Bom, então, vou fazer uma questãozinha aqui, ó. Ixi, faltou eu animar aqui. Mas tudo bem. Ó, vamos lá. Ele falou, ó, a questão 3, assim, nos diagramas a seguir, as linhas horizontais correspondem a entalpias de substâncias ou de misturas de substâncias. O diagrama que qualitativamente indica as entalpias relativas de 1 mol de etanol líquido, 1 mol de etanol gasoso e dos produtos da combustão de 1 mol do álcool é. Então, vamos lá. Aqui ele não falou em valores, tá? Ele só está comparando, beleza? Então, veja comigo, cara. A primeira coisa que você precisa considerar é o seguinte. Quem vai ter uma entalpia maior? 1 mol de etanol no estado gasoso ou 1 mol de etanol no estado líquido? Quem tem mais energia, gente? O cara que está no estado líquido com essa agitação ou o cara que está no estado gasoso com essa agitação aqui, ó?
gasoso, certo? Então, a entalpia do etanol gasoso é maior do que a entalpia do etanol líquido, certo? Com isso, você já elimina duas alternativas. Essas duas aqui. Por quê? Porque o etanol líquido está com uma entalpia maior do que o do gasoso nesses dois gráficos aí. Beleza? Segunda coisa, a combustão é exotérmica. Se ela é exotérmica, os produtos da sua combustão, eles têm que estar para baixo no gráfico do etanol ou para cima. E aí? Exotérmica perde energia ou ganha energia? Perde. Perde. Então, os produtos dela têm que estar para onde? Para baixo. Concorda? Então, a resposta é C. Beleza? Olha que questão linda da UFMG, hein? É questão para quem pensa, para quem sabe pensar. Porque colocar na conta, muita gente sabe fazer, né? Vocês vão ver que agora, essa segunda parte da aula, que seria correspondente à aula 28, é só tacar na fórmula. Aqui não é só tacar na fórmula, aqui você tem que pensar. Tudo bem? Então, você tem que ter entendido, ó, parece até que a questão é fácil, né? Mas você tem que ter entendido o conceito de entalpia, né? Por quê? Porque você tem que saber que quanto mais energia, mais agitação, mais energia, ou seja, mais entalpia. Tudo bem? E outra, você tem que entender também, saber reconhecer um gráfico que você não está muito acostumado, porque esse aqui você tem que entender o que ele está representando, né? Não é muito usual dessa forma aí que ele apresentou, né? E que na escala de entalpia, os produtos de uma reação exotérmica sempre tem que estar para baixo dos reagentes. Tudo bem isso aí, gente? Questão maravilhosa, hein? Gostei muito. Vou agradecer aí o material do vetor, tá? Beleza. Então, estamos aí. Agora, a gente vai fazer cálculo, tá? Oba! Vamos calcular! Ê! Amo matemática! Uhul! Né? Cara, isso daqui vai ser pura matemática, tá? Aplicação de fórmula e é só isso. Beleza? A gente vai se acostumar com os cálculos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Cálculo do ΔH por essa entalpia de formação. A gente já definiu o que é entalpia de formação, né? É a formação daquela substância pelas substâncias alotrópicas simples, né? Que tem entalpia zero. Então, vamos lá, ó. Lembrando, o que é a variação de entalpia? O ΔH, né? Então, a gente coloca como ΔH. Seria isso aqui, né? Tudo bem? A gente falou sobre isso na aula anterior. A gente precisava dessa noção qualitativa, né? Para ver qual que seria a sua reação, que é endotérmica, qual que seria a exotérmica, né? E eu até lembrei para vocês não esquecerem dessa ordem, que é produtos menos reagentes. E eu até lembrei do nosso lindão, do nosso pipoca, né? Porque lá na física, toda vez que você faz delta, é final menos inicial, não é? Então, se é final menos inicial, aqui na química, quem que é o final? É o produto. E quem que é o inicial? É o reagente. Tranquilo? Nossa, tem pouca gente hoje, né? 26. Bom, então, essa é a fórmula. Você tem que lembrar disso aqui, né? Mas se você tiver uma certa noção de física, uma certa noção já de ciências da natureza, né? Você já sabe que delta é sempre final menos inicial. Então, no caso aqui, é produtos menos reagentes. Tá bom? Legal. Vocês estão vivos aí? Estão de boa? Faz um simzinho aí com a cabeça, David, que eu tô vendo só você. Então, beleza. Legal. Lembrando que a gente vai medir isso aqui em joule ou em caloria, né? Então, joule no sistema internacional é o que mais aparece, né? Mas também pode aparecer em caloria. E aí, se você precisar fazer a conversão, ela tá aqui. Geralmente não precisa fazer essa conversão, não, tá? Geralmente, se ele começa abordando em joule, você vai em joule até o final, tá? Se ele começa abordando em caloria, você vai em caloria até o final. Não muda nada na resolução, só muda a unidade que você vai colocar lá no finalzinho, tá? Legal.
geralmente vai aparecer em quilojoule e quilocaloria, né? Então, lembrando, né? Ó, quilo quer dizer 1000. Então, 1 quilojoule, 1000 joules. 1 quilocaloria, 1000 calorias. Beleza? Isso aqui é o slide igualzinho da aula anterior. Então, vamos lá, ó. Vou pegar uma reação genérica qualquer, tá? Então, essa reação genérica eu vou representar assim, ó. Azinho A mais Bzinho B, dando Czinho C mais Dzinho D. Eu sei que para muitos de vocês isso aí parece grego, né? Parece que eu estou escrevendo um negócio zoado, né? Mas, cara, entenda que isso é uma reação genérica. O que é genérica? Esses caras que estão em azul claro aí, eles são os coeficientes, né? E o que a gente colocou em maiúsculo são as substâncias. Então, por exemplo, eu escrevi lá 2H2O, né? O coeficiente é o que está em azul e H2O é a substância que eu representei aí como A, B, C, D maiúsculo. Beleza? Então, é só uma forma genérica de eu fazer essa representação, tá? Bom, gente, quem são os produtos e quem são os reagentes nesse rolê? Ó, reagente é quem vai reagir, né? Então, é quem está antes da seta. Produto é quem está depois, é quem é produzido. Gente, ó, eu falo para vocês que às vezes não é química, é português. Quem é o reagente? Quem vai reagir. Quem é o produto? É quem é produzido. Ó, né? Então, beleza, vamos lá, ó. Então, como é que eu chamo essa entalpia dos reagentes? HR. Ó, então, a gente já está crescidinho. Ao invés de ficar escrevendo assim, H reagentes, igual eu fiz lá no outro, vou colocar assim, HR, tudo bem? Se você vê que é HR, você já sabe que é H dos reagentes. Beleza? E o H dos produtos? Vou colocar como HP. Beleza? Lá na conta, meu querido, você não vai fazer lambança aqui, hein? Era produtos menos reagentes, não era? Beleza? Então, a conta é produtos menos reagentes. Não vai me trocar, hein? Se você trocar, você vai fazer bosta e você vai errar. Ó, segredo, tá? Pelo menos 1, 2 vezes na sua vida, você vai trocar. Você precisa desse erro para você conseguir lembrar de não trocar na hora da prova. Sacou? Então, quando você for fazer os exercícios aí da aula, que eu vou passar depois, eu tenho certeza absoluta que você que está aprendendo isso pela primeira vez, ou, enfim, né, tá vendo o conceito agora, ou mesmo você que já tem uns anos de estrada aí, você vai errar 1 ou 2 vezes. Eu tenho certeza, eu tô ligado que você vai fazer isso. E às vezes você até sabe, e lá no final do ano você chega na prova e erra. E aí é a hora que você precisa sempre lembrar de estar muito concentrado, porque o vestibular, ele é sacana, tá? Então, o que acontece, gente? Aqui, sempre produtos menos reagentes, tá? Quem que é a entalpia dos produtos nesse rolê? É a entalpia correspondente ao C e o D, beleza? E quem é a entalpia dos reagentes? É a entalpia correspondente aos reagentes A e B na reação genérica. Então, vai ficar assim, ó. Ai, meu Deus, calma, pera. O que é essa primeira parte aí, ó, que eu fiz em colchete? Isso aqui é o H dos produtos, ó, tá vendo? Então, o que é o H dos produtos? Você vai pegar a entalpia da substância e vai multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Por quê? Porque as entalpias, elas vêm por mol, né, gente? Vai estar escrito assim, por exemplo, essa entalpia aqui é 500 quilojoules por mol. E esse coeficiente aí na frente, ele é a proporção em mol, não é? Então, por exemplo, se eu tiver 2 mols de água na reação, eu tenho que multiplicar a sua entalpia da água por 2, porque são 2 mols de água e a entalpia está por mol. Beleza? Então, você vai multiplicar o coeficiente pela entalpia, que é o valor que ele vai te dar. Valor dado, hein? Não vai me perguntar aqui se eu vou precisar decorar a entalpia da água. Porra nenhuma. Claro que não, né? Bom, e ali do outro lado, quem que é? É a dos reagentes. Beleza? Mesmo esquema. Pega o coeficiente e multiplica pela entalpia que ele vai te dar. Beleza? Comentário. O que você vai tomar cuidado aqui? Falei para você, não falei? Pelo menos uma vez na tua vida, isso vai acontecer e o erro faz parte do processo de aprendizagem.
tá, gente? Eu sempre gosto de falar isso. Vocês errarem faz parte. Não tenham medo de errar, cara. O erro, ele te deixa mais sábio. Beleza? Quantas vezes eu já não errei? Eu já errei exercício, fazendo exercício em aula com vocês, cara. Tipo, erro, ele faz parte, tá? Então, o que você vai fazer uma vez na vida? Você vai trocar o produto pela reagente. Eu tô ligado que você vai fazer isso. Porque vai chegar lá na hora, você vai falar, deixa eu pegar primeiro esses caras aqui, depois esses. Você vai fazer, tipo, na ordem. E não é na ordem. Beleza? Então, isso vai acontecer. Inclusive, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu estava fazendo a aula, eu fiz isso nos slides. Eu estava fazendo os slides, estava tipo, um pouco concentrado e tal, e eu fiz isso. Eu acabei trocando. Então, você vai fazer isso também. É normal, tá? Não quer dizer que você seja burro. Quer dizer que você é uma pessoa normal. Segundo, sinal. Você tá vendo essa porra desse sinal aí que eu coloquei em amarelo? Você vai errar. Por quê? Porque quando eu for fazer a entalpia desses caras, pode ser que a entalpia de formação também seja um valor negativo. Então vai virar uma lambança completa. Vai ficar assim, ó, menos com menos. Aí depois vai ficar menos com menos com menos. Aí depois vai ficar mais com menos com menos. Sinal é a pior merda que você pode errar na hora de cálculo. Eu sei que vocês têm raiva do sinal. Eu sei que vocês têm. Eu também tenho, cara. Eu costumo dizer que você pode ter graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pode fazer pós-doutorado em Harvard, se você quiser. Você pode ser o Einstein. Você vai errar sinal. Porque sinal não é uma questão de inteligência, é uma questão de atenção. Tudo bem, gente? Então, eu quero que vocês fiquem muito, muito atentos no sinal da conta, tá? E como o vestibular é sacana, como ele sabe que você vai errar sinal, ele vai te induzir ao erro. Ele vai colocar alternativas lá nas questões objetivas, que vão ser alternativas que vão ser o resultado conforme erros de sinal que você pode ter. Então, gente, eu até coloquei aí, zoando, coloquei aí entre aspas, né? Vai ser a festa da inversão de sinal. Vai ser menos com menos, mais com menos, menos. Vai ficar uma bosta. Então, cara, toma muito cuidado. Todas as questões aqui que eu vou resolver com vocês, eu tomei o cuidado de colocar os sinais sempre em destaque em amarelo. Se você tiver dificuldade com isso, faz a mesma coisa que eu, tá? Muda a cor na hora de colocar o sinal. Beleza? Então, você está fazendo lá o seu exercício, você está fazendo em grafite, certo? Na hora de chegar lá no sinal, você pega um lápis de cor vermelho e põe o sinal lá vermelho. Por quê? Porque vai te ajudar, tenho certeza. Vamos lá, ó. Então, só para deixar mais claro com vocês, para você tomar cuidado mesmo, tá? Ó, vamos supor que você tem um ratinho na ratoeira, certo? Ó. O exercício que você achou fácil é essa armadilha do demônio que vai tentar pegar você no sinal. Sacou? Ai, cara, às vezes eu me sinto tão idiota, mas tudo bem. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês isso, tá? Você vai achar o exercício fácil e a isca para você errar o exercício é o sinal. Tudo bem? Então, é uma cilada bino, né? Vocês chegaram, vocês não têm idade para ver essa série, eu acho. Essa série da Globo, que era tipo 2 caminhoneiros, aí o cara falava pro outro, é uma cilada, Bino. Virou meme, né, isso daí. Então, gente, pensa no negócio do sinal, que é o que eu quero mais que vocês prestem atenção nessa aula, tá? Então, vamos lá, eu tenho 2 exercicinhos aqui para resolver com vocês. O primeiro é a questão número 3. Então, dá uma olhadinha aí na página 255 de vocês, lembrando que a gente está na aula 28, tá? E eu quero fazer essa questão com vocês. Bom, vamos lá, ó. Ele vai te dar uma reação. Ele falou assim, ó. O alumínio é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado aluminotermia, conforme mostra a equação química, né? Então, ele te deu a reação, porque ele é muito bonzinho, ele é legal pra caralho. Certo? Legal. Aí ele te deu as entalpias de formação. Beleza? Que é para você fazer pela conta que eu acabei de te apresentar, né? E aí ele perguntou qual que é a variação de entalpia, né? Ou seja, ele perguntou qual que é o ΔH. Beleza? O que você vai lembrar?
Você vai lembrar disso aqui, ó. O resumo que a gente fez até agora. ΔH é sempre H dos produtos menos, ó, o amarelinho menos ali, ó, dos reagentes. Beleza? Quem que é a entalpia dos produtos? Você vai pegar os produtos e vai colocar ali no começo, no primeiro colchete. E a dos reagentes você vai colocar depois no segundo. Tudo bem? Beleza, mesmo? Então, vamos colocar aqui, ó, tirar essa forma, que esse formato aqui eu coloquei do genérico, e vamos colocar para a reação do jeito que ela tá. Então, quem são os produtos? Os produtos, ó, esse aí que eu troquei na hora de fazer os slides, hein? Os produtos são o óxido de alumínio, Al2O3, e o manganês puro. Então, ó, quem são os produtos aí? Os produtos vêm primeiro, ó. Então, é 4 vezes a entalpia do Al2O3. Por quê? Porque são 4 mols que eu estou formando, não é? Legal. Mais, né? Então, é a somatória, lembrando que aí é a somatória, né? De todos. Mais 9 vezes a entalpia de formação do manganês. Então, esses dois no primeiro colchetinho aí são o quê? Os dos produtos. Beleza? Legal. Aí você vai colocar assim, menos... Aí agora dos reagentes. Quem são os reagentes aí no rolê? O alumínio e o óxido de manganês, que é o Mn3O4. Certo? Quantas vezes você vai pegar o do alumínio? 8, porque são 8 mols de alumínio. Está lá no coeficiente estequiométrico. Beleza? Quantas vezes você vai pegar o do manganês, do óxido de manganês? 3 vezes, porque na reação balanceada está ali 3 mols, certo? Beleza. Próxima coisa que você vai lembrar. Muitos de vocês já devem estar desesperados falando assim, ó. Ai, professor, mas ele não me deu todos os valores, ó. Eu tenho 4 entalpias aí, ó, na sua conta, e ele só deu 2. Aí fudeu, aí eu vou ter que decorar. Mas esse aqui você tem que decorar mesmo, sabe por quê? Porque do alumínio e do manganês, eles são substâncias simples no estado estável, 25 graus de 1 atm. Ou seja, a entalpia é quanto desses dois caras aí, substâncias simples? 0. 0. Então, o que aconteceu? Desses 4 carinhas aí, desses 4 termos que está nessa conta enorme, você já vai, com a graça do Senhor Jesus, cortar esses dois aqui, ó. Por que que eu corto? Porque é 0, né? Tudo bem? Então, se é 0 a entalpia da substância simples, vai embora, manda ela embora. Beleza? Quem que ficou? Só o do óxido de alumínio com o do óxido de manganês, né? Então, ficou assim, ó. Você vai pegar 4 vezes o valor do óxido de alumínio, que é menos 1.667. Olha aí como eu destaquei de novo. Tá vendo o festival de sinal aí? É onde você vai fazer merda. Beleza? Então, ó, tá aqui. 4 vezes o valor da entalpia de formação do óxido de alumínio. Menos 1.667,8. Certo? E o outro, ó, é 3 vezes o valor do óxido de manganês, que é o segundo aí, que também tem um sinal negativo. Dica, faz primeiro a multiplicação, depois você se preocupa com o sinal. Então, primeiro eu multipliquei, ó. 4 vezes 1.667,8 ficou 6.671,2. Negativo, certo? Porque eu não mudei o sinal aí, né? E o outro? Tá vendo que tem um menos ali na frente, ó? Então, são 3 vezes 1.585,3, dá menos 4.155,9. Beleza? Agora que você vai fazer a lambança no sinal, ó. Não tem um menos na frente de outro menos? Então, vira mais. Beleza? Agora sim vocês somam. Isso aqui vai dar menos 2.515,3. Tudo bem, queridos? Então, a resposta aqui é B. Opa. Resposta aqui é B. Tranquilo isso, gente? Vocês conseguiram observar, cara, que aonde que é a lambança do sinal? Essa é a coisa que eu queria muito que vocês reparassem, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu acho que eu troquei a ordem dos slides. Tá aqui, troquei a ordem.
Tudo bem, gente? Isso aqui, ó. Então, só tacar os valores na conta, lembrar que você precisa multiplicar pelos coeficientes da reação balanceada e tomar cuidado, pelo amor de Jesus, com o sinal, tá bom? Pelo amor de Alá, pelo amor de Buda, sei lá qual que é a sua religião, nem me importa, tá bom? Cada um na sua. Beleza, gente? Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha depois para ver quais que são os erros que ele está tentando te induzir nessas respostas. Porque, por exemplo, ó, a resposta alternativa A, eu acho que é o erro quando você não multiplica pelos coeficientes. Tipo, você não multiplica o valor da entalpia de formação do alumínio por 4 e do óxido de manganês por 3. Aí acho que vai dar essa diferença. Então, tipo, sempre é uma pegadinha, cara. E nesse caso aqui, sempre tem muito isso, tá? No caso de entalpias de formação. Porque se você for ver, o conteúdo é fácil. É só você tacar na conta. Onde que você pode se atrapalhar? Sinal, esqueceu de multiplicar, beleza? Então, sejam organizados, tá? Beleza. Próxima questão aqui, ó, pra gente matar a nossa aula. Já são 11h27, né? É o seguinte, ó. Cuidado aqui com a interpretação, tá? Ele falou assim, ó, na UFJF, Juiz de Fora. A entalpia de combustão completa da sacarose, opa, combustão completa, olha ela aparecendo aí, né? Você tem que saber fazer essa reação com o pé nas costas, beleza? Combustão completa, você vai pegar esse cara aí, vai reagir com oxigênio, dando CO2 e água, certo? Beleza. Então, ele te deu a entalpia da combustão, ó, cuidado, esse dado aí é o ΔH, não é a entalpia de formação da sacarose. Esse é o ΔH, ele falou que é a entalpia de combustão, né? Beleza. Ele falou que os únicos produtos da reação são CO2 e H2O, ou seja, uma combustão completa, né? E ele falou assim, ó, utilizando esses dados e sabendo essas entalpias de formação padrão. Então, ele deu as entalpias de formação do CO2 e da água, né? É o que você vai precisar para fazer a conta no final. Bom, responda as questões. Primeiro, a reação de combustão da sacarose é exotérmica ou endotérmica? Gente, reação de combustão pode ser endotérmica? Sempre exo, tudo bem? Então, esse item A aí era de mão beijada. É só para você não zerar, tá? Sabe o cara que não sabe porra nenhuma? Não sabe fazer uma conta? É só para ele não zerar. Você entendeu? Exotérmica, por quê? Porque combustão é sempre exotérmica. Isso é definição, tá? Legal. B. Represente a equação química balanceada. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou lembrar que eu vou pegar essa sacarose, reagir com oxigênio, dando CO2 e água. Beleza. O que falta agora? Balancear, né? É aquela parte que é o pesadelo de vocês, né? Então, vamos lá, ó, vamos balancear. Geralmente, na reação de combustão, tá, gente? Ó, peguem, ouçam a voz da experiência. Não tenho tanta experiência assim porque eu sou novinho, né? Mas ouçam a voz da experiência. Nessas reações de combustão, eu sempre começo olhando o carbono. Então, veja, tem 12 carbonos entrando. Quantos tem que sair? 12, né? Então, coloquei 12 aqui, ó, no CO2. Tá vendo? Depois, eu sigo para olhar o hidrogênio. Tem 22 hidrogênios entrando e 2 saindo. O que eu faço? Coloca 11 ali na água. Certo? Porque vai ficar 11 vezes 2, 22 hidrogênios saindo. Tranquilo? Beleza. Agora, por último, gente, você ajusta o O2. Por quê? Porque o O2 está numa substância simples ali, é fácil, você pode colocar o número que você quiser. Então, conta, gente, quantos oxigênios estão saindo. Ó, no CO2 são 2 vezes O2, né? 12 vezes O2. Então, são 24, certo? Com mais 11, deu 35, né? Tudo bem? 35.
Eu acho que eu errei o balanceamento, então, aqui, hein? Porque tem que sair quantos? 35, né? Então, quanto que eu tenho que colocar ali no O2? 12. 12, Oh. né? Beleza. Porque são 12 vezes o O2 ali, mais 11 oxigênios, né? Eu coloquei 13, eu fiz merda. Vê como o erro faz parte? Todo mundo erra, gente, nessa vida. Então, ó, aqui é 12, não é 13, não. Então, eu vou ter que mudar tudo, tá? Então, aqui é 12. Tranquilo? Conta aí quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios. Beleza? Legal. Então, a gente vai ter que refazer toda a conta, tá? Porque eu fiz o cálculo com 13 ali embaixo. Então, qual que é o seu? O seu que a gente aprendeu hoje. Entalpia de formação da sacarose. Veja, meu querido, a pessoa maravilhosa, que ele não perguntou o ΔH. Ele perguntou a entalpia de formação. Então, ó, gente, quem é a entalpia de formação? Vou até trocar aqui, tá? Ali não é 13 de O2, é 12, tá? Eu vou trocar daqui a pouco. Mas veja que ele não quer o ΔH. Ele quer o HF do C12H22O11. Que é aí o meu quarto termo aí da reação. Tudo bem? Vou trocar ele lá. Vou trocar esse 13 por 12. Não vai fazer diferença na conta, por isso que o gabarito deu certo. Porque o oxigênio eu vou zerar mesmo, né? Beleza. Então, quem são os valores que ele deu? Ele deu o ΔH, certo? Porque ele deu a entalpia de combustão completa. Então, o ΔH é dado. O H de formação do CO2, ele deu também, é menos 394. E o H de formação do H2O, ele deu também, que é menos 286. Ele está pedindo o da sacarose e o do O2 você manda para o espaço. Por quê? O2 entalpia padrão 0. Não esquece disso, tá? Ó, só uma dica, tá? Quando estiver faltando alguém que ele não der o valor, você sabe que provavelmente você tem que cortar, ele é 0. Tá? Beleza, então você vai tacar na conta. Olha o festival de mudança de sinal, ó. Ó. Então a entalpia, o ΔH é negativo, menos 5.635. Aí vai ficar 12 vezes a do dióxido de carbono, que é menos 394, 11 vezes a da água, que é menos 286, menos uma vez a da sacarose, que é o que eu quero. Então, a incógnita agora é a entalpia de formação da sacarose. Bom, agora virou uma equação de primeiro grau, né? Você vai resolver, né? Eu fiz dessa forma. Eu passei o que está negativo aí, que é a minha incógnita, passei lá para a esquerda. Ela vai ficar positiva. E o 5.635, que está do lado esquerdo negativo, eu passei para o outro lado positivo. Beleza? Ficou assim. Fazendo a conta, gente, eu não sei se deu certo, tá? Mas, ó, eu tive esse resultado aqui. Depois vocês dão uma olhada para ver se eu não fiz merda na conta. Essa é a pior bosta, né, cara? Não sei se vocês repararam, mas as continhas aqui são ruins, né? Geralmente não tem muito como fugir, não, tá? Às vezes tem uma vírgula, tem umas paradas meio do capeta, tá? Beleza, gente? Alguma dúvida nesse exercício aí, gente? Estão quietinhos hoje. Ô frio. Nem para ter alguém aí com o microfone ligado por acidente, não? Beleza, gente. Então é isso, tá? Professor, Diga, Letícia. posso fazer um pedido? É só para o senhor voltar em um slide? Qual, no slide anterior? Não, é um dos começos. É que eu não quis cortar a sua aula. É que eu tava anotando e o senhor mudou. É um Sobre dos o quê? Qual slide primeiros. que é? Oi? É um dos primeiros. É o que tem aqueles quadradinhos rosa e azul. Esse. Eu só vou tirar uma foto.
Esse? Não, pra frente. Não, o senhor acabou de passar ele, Tem tá? que voltar, Antes, tem que então. voltar, professor. Voltar. Volta. Esse aqui? Isso. Tá Ah, bom, tá. foi. Só Desculpa, corta o obrigada. meme aí, tá? Na foto. Ô, professor, Oi? Ah, sim, sim. Oi, fala. você já tirou a foto, Letícia? Que eu também deixei de copiar um slide na frente. Já sim, David. Obrigada, professor. Obrigada, David. De nada, Lê. Valeu. Qual que é, Professor, David? você Fala pode aí. ir naquela parte que tem a tabelinha dos alotrópicos? Eu não peguei a parte de baixo do slide. Ah, tá. Essa parte de baixo, inclusive, não tem no material de vocês. Uhum. Peraí, Que é rapidinho. basicamente aquele conceito que eu estava falando, né? Tem que ser na forma, no estado físico mais estável, né? Então é só você lembrar o estado físico desses caras a 25 graus. Tá bom? Essa lista seria uma lista infinita, né? Eu coloquei aí só alguns exemplos, tá? Beleza, valeu, Pegou professor. aí? Uhum, já peguei, já. Posso Obrigado. tirar? Tá. Pode. Mais alguém, queridos? Beleza. Professor, Diga. já acabou a aula, né, praticamente. Sim. Eu tenho uma dúvida da tarefa que eu não consegui tirar no plantão. Rapidinho. Tá bom, pode falar. Eu só vou mostrar o finalzinho aqui, tá, David? Aí quando a Beleza. galera sair, a gente fica só nós dois, tá? Beleza. Pode ser? Uhum. Só comentário então final, ó, gente, antes de eu tirar a dúvida do David. O gabarito, vocês vão ter que esperar, ó, loading, tudo bem? Eu vou fazer ainda e vou passar a tarefa, eu faço isso geralmente agora, tá? Depois do almoço, né? Porque, pô, tô com fome, tá bom? Então, gente, só queria mandar um abraço para vocês, dizer que vocês são sempre maravilhosos. Espero que essa aulinha de termoquímica tenha esquentado as almas de vocês, tá bom? Qualquer coisa, se mais alguém além do David tiver alguma dúvida que não conseguiu tirar no plantão, pode ficar, tá, gente? Hoje eu tô de bom humor. Tá bom? Então fala Valeu, aí, professor. David. Pro resto, Até mais. Tchau, um professor. beijo, Obrigada. nóis, tamo junto. Alô, professor. Professor. Fala, David. A palavra é toda sua. Rapidinho. A formação de geada, ela é endotérmica ou exotérmica? Eu não entendi esse Geada. fenômeno. Cara, eu diria que é exotérmica. Por quê? Porque para você formar geada, você está solidificando a água, é isso? Então, eu buguei nessa parte. Ó, o que é a geada? A geada é gelo, certo? Uhum. Quer Mas dizer, não é conheço tão bem o fenômeno. Oi? Não é do líquido para o sólido? Porque Isso, a acho que geada é isso, não é. Isa. É do líquido para o sólido, certo? Porque para mim é o congelamento do orvalho. É o congelamento do orvalho, que é a água, né, basicamente. Sim, que é água líquida. Isso. Então, ó, se eu estou passando da água líquida para a água no estado sólido, eu estou ganhando calor ou perdendo calor, David? Perdendo, entendi agora. É que eu Perdendo. tava com dúvida nisso aí, tipo, Tudo bem? qual é o processo, Então sabe? é isso. Tudo Beleza. bem? Ó, Uhum. sempre que eu estou passando por um estado que tem menos agitação nas moléculas, pensa na agitação, né? Se eu tenho menos agitação, eu tenho menos energia. Portanto, aí eu estou passando para exotérmico. Tranquilo? Beleza, valeu, professor. E o Beleza? Samuel Era só pediu isso para ser. mesmo? Sim, é uma dúvida bem besta que eu não consegui tirar lá na Ah, aula, no plantão. tranquilo, Professor, de boa. já foi, Samuel? Beleza. Tá, não esquece. Beleza, obrigado, professor. Qualquer coisa você sabe onde me procurar, tá, David? Tá, muito obrigado. Nada. Eu Obrigado ia a falar até vocês, semana que gente. vem, mas não vai ter aula, né? É. Então a gente se vê, gente. Ô, Bons professor, estudos para vocês. Beijo no coração, tamo junto, professor, tá o bom? Samuel perguntou se vai mandar os slides. Samuel, claro, vou mandar sim, tá bom? Logo em seguida, quando eu fizer o gabarito, eu já mando os slides, tá? Até mais, galera. Sempre Até, é um prazer estar professor. com vocês. Tchau, gente. Tchau.